Agora, eu gostaria de comentar com vocês como que o processo criativo funciona comigo. Como que eu vejo o processo criativo. Então, a criatividade se relaciona em como eu imagino o resultado que eu gostaria de alcançar. A criatividade é um processo multidisciplinar. Ela compreende a minha história de vida, o ambiente onde eu vivo, minhas emoções, experiências anteriores, materiais e cores. São várias coisas que entram no nosso processo criativo. E eu acredito que nós não somos assim totalmente livres para criar, porque existe uma limitação natural de recursos, de materiais. Então, por isso que esse aprendizado é tão importante. Eu quero fazer uma coisa, eu não tenho aquele material específico, eu não tenho aquele azul de céu para fazer. Então, eu tenho que usar a minha criatividade para realmente ser criativa e produzir cada vez mais. Então, para mim, eu acho que colocar a criatividade em prática é uma tarefa fácil. Nós precisamos encontrar uma atividade que desperte a nossa atenção. Tudo começa com um ponto de atenção, uma curiosidade, e assim ela surge e flui naturalmente. Então eu vejo assim 3 etapas que acontecem, ao menos comigo, durante o processo criativo. Primeiro, eu identifico um problema ou uma oportunidade. A pessoa criativa vê uma oportunidade aonde as outras pessoas veem um problema. Quando a gente está envolvido num problema, a gente fica refletindo nele constantemente, pensando como é que eu vou sair dessa. Mas é muito importante passar para a segunda etapa, que é mudar o foco. Quando nós conseguimos parar um pouco de pensar no problema, de repente nós encontramos a solução, de repente nós temos uma ideia. Isso é porque nós expandimos a nossa consciência e pensamos em outras coisas. E quando nós movimentamos o corpo, por exemplo, fazendo uma caminhada, tudo isso estimula a nossa mente. E assim nós encontramos soluções para problemas novos e antigos. Então, o corpo em movimento também aciona o nosso raciocínio, as nossas ideias e as nossas soluções. Então, eu identifiquei um problema, parei de pensar nele, mudei o foco. Qual que é o próximo passo? É partir para a ação propriamente dita. Fazer o que é preciso. Uma vez que eu tenho uma solução, nós vamos testá-la para ver o resultado. A Iraci disse: será que ser curiosa, querer aprender vários trabalhos também é criatividade? Com certeza. A curiosidade é uma mola propulsora da criatividade. Então eu quero dizer que no nosso processo criativo evolui quando nós utilizamos essas 3 etapas. E assim nós vamos ficando cada vez mais treinando, ficamos mais inovadoras e vencemos obstáculos e desafios. Então nós vamos falar agora sobre a telha florida. Como funcionou o processo criativo da telha florida? Quem chegou a mais atrasado, eu vou falar como que eu criei essa telha florida. Eu copiei de algum lugar? Não, é um processo que nasceu aos poucos. Então, qual que é o raciocínio que eu segui, que aconteceu comigo durante esse trabalho em específico? Uma telha como essa aqui, que serviu de base para o meu trabalho, ó. A base desse trabalho aqui foi essa telha, tá? É uma telha que tem uma finalidade de ficar em cima de uma casa exposta ao sol e à chuva. E nós somos criativos quando nós damos uma aplicação diferente para aquele objeto que foi concebido. Eu encontrei 2 telhas em frente de uma casa em construção aqui dentro do condomínio. E eu perguntei para os pedreiros que estavam trabalhando se eles iam usar a telha, se eles poderiam me dar. Ele falou: não, a casa já está coberta, essas telhas sobraram, pode levar para você. Então eu diria que essas 2 telhas deram sorte, porque em vez de ficar tomando sol e chuva, elas ganharam, aquela outra já ganhou, essa vai ganhar um trabalho de mosaico e vai ser transformada num lindo mosaico moderno. Eu já sabia que eu queria fazer algo bonito e diferente nessa telha. Então isso já foi o suficiente
para estimular a minha criatividade. Mas não pense que eu dormi, sonhei com o mosaico pronto e já saí fazendo. Não. Algumas pessoas têm essa capacidade de visualizar todo o trabalho abstrato antes de pôr a mão na massa. As ideias é um campo do abstrato, né? Não é o meu caso, como a da maioria das pessoas. Eu não tenho essa facilidade de imaginar e visualizar tudo pronto. É um processo mesmo, né? Então eu fiquei olhando aqui pra telha e fiquei esperando assim a inspiração chegar. Olho para a telha, vem inspiração. Olho para a telha, vem inspiração. Isso não funciona comigo. Eu passo para ação. Eu comecei a olhar à minha volta, comecei a abrir portas, gavetas dos meus armários aqui no ateliê, pastilhas. Daí eu encontrei um mini jardim que eu tinha feito em tela, aquelas telas coloridas. Eu tinha participado de uma aula de flores, de 3D, e eu tinha treinado e tinha feito numa tela esse mini jardim. Daí eu peguei essa tela, coloquei em cima da telha, e como é feito numa tela, o jardim moldou. Isso daqui foi feito numa tela. Eu não vim colando as florzinhas por florzinhas aqui. Já tinha o jardim, eu só fiz aqui os detalhes com as folhas para dar o acabamento final. Mas basicamente o mini jardim já estava pronto numa tela. Que tela é essa? São telas de fibra de vidro que a gente faz trabalhos antes de pôr. Por exemplo, aqui eu tenho essa borboleta aqui, borboleta dos torcedores do time de São Paulo, que eu fiz para colocar num painel de borboletas. Olha, é uma tela de fibra de vidro, eu tô fazendo várias borboletas e depois eu aplico aonde eu quero, como foi o caso do nosso coração que nós fizemos a semana passada. Também fiz uma tela e depois nós pusemos na base definitiva. Então, esse recurso, você está treinando, fez uma aula, não sabe como aplicar, faz na tela e depois você aplica. Ou você pode fazendo várias flores e um dia você vai usar essas flores, né? Então, eu coloquei meu jardinzinho na tela e gostei do resultado. Ela moldou assim, ficou bem bonitinho. Eu falei, opa, esse mini jardim vai ficar aqui. Daí eu pensei, bom, tá vazio, tinha uma parte toda da telha ainda. O que combina com flores? Então assim vai rolando o raciocínio. O beija-flor, o que não tem nada melhor do que o beija-flor. Daí o que eu fiz? Eu fui para a internet, eu não sei desenhar o beija-flor, pesquisei lá, desenhos para colorir, beija-flor. Então só veio o risco, escolhi o desenho e gostei do desenho que eu escolhi. Qual que é o próximo passo? É partir para a ação, que eu falei, olha, já tinha uma ideia, pensou, e o próximo passo é partir para a ação. Então, eu comecei a construir o beija-flor em outra tela. Então, eu peguei outra tela, fiz o beija-flor, que depois eu fui estudando a melhor disposição, porque eu queria o beija-flor beijando a flor. Então, eu fiz o beija-flor também em tela. Então aqui eu fiz praticamente 2 trabalhos em tela, certo? E fiz todo ele em tela, inclusive o céu aqui, que eu fiz com um andamento que faz o contorno das asas para dar um movimento, como se ele estivesse batendo as asas. Então você percebe que tem um movimento nas pastilhas do céu. Eu também coloquei essas pastilhas todas aqui em tela e só deixei para fazer o acabamento final nessa parte aqui, né, para chegar até na tela. Então algumas pedrinhas eu posso ir colocando direto na telha. Então eu já tinha, o que eu já tinha? Eu já tinha o meu jardim, eu já tinha o meu passarinho, beija-flor, e tinha o céu. Mas eu olhava assim para a telha e achava que eu precisava pôr alguma coisa na base. Meu jardim precisava ter uma sustentação. Pensei em fazer uma cerca com palitos de sorvete. Daí eu de novo fui olhar as coisas que eu tinha. Então eu lembrei que eu tinha um vaso de suculentas. Olha, era um vaso de suculentas que eu peguei a micro retífica e cortei ao meio. Olha, aqui tá vendo? Era para plantar, era um vaso
que um dia eu estava andando não sei aonde, vi isso daqui, comprei. Eu nem sabia para que eu ia usar, se eu ia plantar suculentas mesmo, mas eu trouxe aqui para o ateliê. E a hora que eu vi, eu falei, opa, isso daqui é perfeito, vai encaixar direitinho na minha base. Então, o que eu usei para cortar, para ficar retinho assim? A gente tem a micro retífica, o disco diamantado, olha, isso aqui é um disco diamantado. Eu tiro essa ponteirinha aqui, coloco aqui. É um disco próprio para cortar vidros, xícaras. Então, com a minha micro retífica, eu risco com a canetinha e eu venho e corto direitinho o meu vaso em 2 pedaços, ou a minha xícara em 2 pedaços. E um pedaço tá aqui, esperando um novo trabalho, e o outro está aqui, ó, percebe? Então, são etapas que vão nascendo o trabalho.